Os oceanos cobrem cerca de 75% da superfície do planeta, mas no meio deles existem oásis de vida, as ilhas. Dependendo do tamanho e do clima, elas são os laboratórios vivos da natureza, e desde há dezenas de milhões de anos que este ciclo tem prosseguido. Mas com a presença humana, muitos destes refúgios sofreram grandes perdas no que toca à sua fauna. Nesta série de vídeos, iremos explorar as magníficas criaturas que outrora habitavam o nosso planeta em alguns dos cantos mais isolados do mundo, e de como eles transformaram as espécies e a chegada do ser humano foi o seu fim. Acompanhem-me e descubram estes paraísos perdidos. Madagascar. Madagascar está situada a 400 km da costa este do continente africano e desde o período Cretáceo, há 88 milhões de anos, que ela ficou isolada do resto do mundo. Apesar da sua proximidade com a África, a ilha é na verdade um pedaço que se separou do subcontinente indiano, e desde aí que a vida nessa ilha evoluiu de forma extraordinária, do qual, atualmente, 80% de toda a fauna e flora da ilha não existe em mais nenhum local do mundo, sendo que muitos até chamam de Madagascar o oitavo continente. Há pelo menos 3.000, 2.500 anos, a ilha era habitada por um leque de mamíferos, aves e répteis peculiares. Entre os habitantes mais famosos da ilha estão os lémures. Estes primatas apresentam vários traços primitivos comparados com outros membros deste grupo, e crê-se que colonizaram Madagascar no início do Eoceno há 50 milhões de anos. Como não havia nenhum outro tipo de primata, os lémures, através da adaptação radiativa, evoluíram para ocupar vários nichos ecológicos em diferentes habitats de todas as formas e tamanhos. Entre as espécies atuais, as mais reconhecidas são, por exemplo, o lémur de cauda anelada, o de barriga vermelha, o preto e branco, sifaca e o indri, que é atualmente o maior do mundo, podendo atingir um peso de 10 a 15 kg. Mas no passado não muito distante, Madagascar era lar de várias espécies de lémures gigantes. Uma delas era o Megalodapis, ou lémur koala, que, tal e qual este marsupial australiano, evoluiu de forma convergente para um estilo de vida arborícola e uma dieta quase exclusivamente dedicada às folhas. Podia atingir os 1,3 a 1,5 metros de comprimento e pesar até 50 kg. Os membros estavam tão adaptados para andar nas árvores que eles eram desajeitados no solo. Mas o mais estranho deste primata é que, ao contrário dos outros lémures, eles tinham os olhos nos lados do crânio e não virados para a frente. Devido à sua dieta pobre em nutrientes, eles não tinham muito metabolismo e provavelmente eram uma espécie diurna. Outros géneros extintos de lémur eram os lémures preguiça, do qual muitos deles tinham braços alongados e semelhanças anatómicas e ecológicas para com as preguiças da América do Sul. Entre elas encontramos o maior lémur da história da Terra, o Archaeoindris, ou lémur gorila, que podia pesar até 160 kg e, como o nome indica, era do tamanho deste primata africano. Tal e qual como ele, passava grande parte do tempo no solo, sendo que as mãos e os pés eram mais indicadas para suportar o peso deste gigante. Outros eram mais elegantes, como o Paleopropithecus, que balançava nos ramos da copa das árvores como um gibão ou orangotango e podia pesar entre os 40 e os 120 kg. Também existiam várias espécies de lémures terrestres, os lémures macaco. As mãos e os pés eram muito robustos e grandes no que toca ao tamanho, mas são muito curtos e dizem-se ser mais parecidos com a mão de um babuíno. Os membros posteriores também são curtos, o que implica que as mãos e os pés são relativamente curtos para o peso corporal do primata. Tinham uma dieta mais generalista, pelo que eles também podiam prosperar em vários habitats, desde espaços mais secos a florestas tropicais, semelhante aos babuínos e mandris que encontramos no continente africano. Havia também uma espécie de ai-ai gigante, que era quádruplo do tamanho de um atual. Estes lémures têm um aspecto bastante primitivo e bizarro, mas são basicamente os pica-paus da ilha. Eles usam os seus dedos e orelhas sensíveis
para encontrar os insetos e invertebrados que se escondem debaixo da casca das árvores, sendo que com o dedo fino especializado ele recolhe diretamente do buraco que escavou. E por fim, existia também o pachilímur ou lémur gigante, que era como que uma versão mais robusta do lémur preto e branco ou o lémur de barriga vermelha, só que era 3 a 4 vezes maior do que os seus parentes atuais. Tinha uma dieta mais à base de frutas, o que faria dele bastante importante no que toca à dispersão de vários tipos de sementes. Mas a ilha não tinha só este tipo de herbívoros. No solo da floresta e próximos dos rios e lagos da ilha, podíamos encontrar 3 espécies de hipopótamos anões. Devido à área reduzida da ilha, assim como à ausência de grandes predadores como os leões e as hienas, os hipopótamos que conseguiram atravessar o canal de Moçambique reduziram de tamanho de forma a estarem mais aptos para com o ecossistema insular. Este processo iria repetir mais a norte nas ilhas do Mediterrâneo, como era o caso da ilha de Creta e do Chipre. Cada uma delas tinha um papel ecológico ligeiramente diferente de forma a evitar a competição. As espécies de menor porte eram essencialmente mais terrestres, se bem que uma poderia ter mais hábitos aquáticos que a outra. As pernas eram mais compridas, de forma a percorrer uma melhor distância no meio da selva densa, tal e qual o seu parente, o hipopótamo pigmeu, do oeste africano. Tinham cerca de 2 metros de comprimento, 70 a 100 cm de altura e pesavam cerca de 170 a 250 kg. A maior delas todas era a Hippopotamus lalomena, que tinha cerca de 2/3 do tamanho de um hipopótamo africano. Esta diferença de tamanho sugere a possibilidade de que este último migrou para a ilha depois das outras 2 espécies já se terem estabelecido no ecossistema. Temos provas que eles foram caçados pelos seres humanos, devido às várias marcas de corte nos ossos e lendas que existem em redor da ilha sobre seres semelhantes a porcos, mas com orelhas grandes. Entre os répteis gigantes, tínhamos 2 espécies de tartarugas, que eram parentes próximas das de Aldabra, e uma espécie de crocodilo cornudo chamado Voai robustus. Com 4 a 5 metros de comprimento, ele era o maior predador da ilha. Tinha membros mais robustos do que outros crocodilos de porte semelhante, como o do Nilo. Isto quer dizer que o Voai tinha hábitos mais terrestres do que outros crocodilos, o que significa que, tanto na água como em terra firme, todos os animais tinham que estar atentos a este predador. Os cornos do topo do crânio eram estruturas usadas pelos machos de forma a estabelecer a dominância entre si e para conquistar as fêmeas. Quando esta espécie de réptil desapareceu de Madagascar, os crocodilos do Nilo rapidamente colonizaram a ilha e agora são os maiores répteis do país. No que toca a carnívoros terrestres, existe um mamífero que atualmente é o maior predador da ilha, a fossa. Apesar do seu aspecto ser muito semelhante ao de um gato, sendo que até tem garras retráteis, estes predadores são na verdade parentes dos mangustos e têm como papel principal o controlo da população de lémures e das outras criaturas da ilha. Como não existem canídeos e felinos neste ecossistema, os mangustos rapidamente ocuparam o topo da cadeia alimentar de Madagascar. E, sem surpresa, se havia lémures gigantes, também haveria de aparecer uma fossa gigante, sendo que, tal e qual o seu parente atual, era uma excelente trepadora, só que com o dobro do tamanho. Outro predador especializado na caça ao lémur era a águia coroada de Madagascar, que podia atingir uma envergadura de 2 metros e pesar cerca de 7 kg. De facto, mesmo depois dela ter desaparecido há vários séculos, muitos lémures hoje em dia ainda têm um chamamento específico sempre que vem uma águia ou falcão, o que indica que, apesar de extinta, o medo instintivo do lémur ainda permanece. Enquanto no resto do mundo os maiores herbívoros eram mamíferos como os bovídeos, perissodactilos, proboscídeos e artiodáctilos, o isolamento de Madagascar permitiu que as aves ocupassem o lugar de herbívoro gigante, como era o caso das aves elefante. Existiram 4 espécies, sendo uma do género Mullornis, 2 do género Apiornis e uma do género Vorombe. Foram as aves mais pesadas que já existiram, sendo que a maior delas, Vorombe Titã, podia atingir os 750 kg e atingir os 3 metros de altura.
O ovo delas é o maior que qualquer animal já pôs na Terra, ainda maior do que os seus parentes dinossauros não avianos, com 34 cm de comprimento e uma circunferência de 1 metro. De facto, pensa-se que a descoberta destes ovos, mais as lendas da águia coroada de Madagascar, tenham sido a origem do mito do roc, uma ave que, segundo a mitologia, era grande o suficiente para levantar elefantes e rinocerontes. Eram membros das ratites, uma família de aves não voadoras que inclui os moas da Nova Zelândia já extintos, as avestruzes da África, os casuares e emas da Nova Guiné e Austrália, os nandus da América do Sul e o kiwi da Nova Zelândia. Eram basicamente as girafas e os elefantes de Madagascar, e cada uma delas estava adaptada para consumir diferentes tipos de frutos, sementes e folhas. Outrora pensava-se que os moas eram os parentes mais próximos das aves elefante, mas análises genéticas revelam que, na verdade, o parente mais próximo delas é o kiwi de apenas 2 kg da Nova Zelândia. Isto torna a evolução destas aves ainda mais misteriosa, pois isto implica que as ratites, ao longo do Cenozoico, tiveram que evoluir e desevoluir a sua capacidade de voo pelo menos 5 vezes, de forma a poderem chegar aos locais que encontramos hoje em dia. Estudos recentes revelam que estes animais eram noturnos, sendo que os bulbos olfativos eram mais desenvolvidos do que as partes do cérebro relacionadas com a visão, o que significa que, quando a noite caía em Madagascar, estas aves guiavam-se no meio da escuridão através do olfato e não da visão, porque elas andavam praticamente às cegas, e com o seu porte não havia nenhum predador capaz de as atacar, sendo que a fase mais vulnerável das suas vidas era quando eram crias, do qual elas podiam cair presa de fossas, outros mangustos, águias coroadas e, claro, de um crocodilo voeiro robustos. Durante milénios, a ilha sofreu este ecossistema estável, até à chegada de um novo primata, o ser humano. Crê-se que as primeiras populações chegaram à ilha há 2500 ou 2000 anos antes de Cristo, e análises às mitocôndrias e ao ADN revelam que estas pessoas descendem não do continente africano, mas sim do sudoeste asiático, lá na Malásia. Os malaguenses começaram, entretanto, a alterar radicalmente o habitat. Atualmente, toda a megafauna de Madagascar ficou extinta, devido a vários fatores, para além de uma alteração climática que estava a tornar a ilha relativamente mais seca. Os seres humanos, assim como a introdução dos cães, dos porcos, dos ratos e dos gatos, transmitiram doenças e, também, caçaram toda a megafauna que existia na ilha. Claro que esta extinção não foi tão repentina como foi com os moas da Nova Zelândia. De facto, muitos dos ossos que encontramos destas criaturas ainda não sofreram o processo de fossilização, sendo que há pelo menos 500 ou até 600 anos, algumas aves-elefante e lémures koala, assim como fossas gigantes, poderiam ainda existir. Mesmo assim, não podemos negar de que, fosse a alteração climática ou a chegada do ser humano, Madagascar perdeu por completo toda a megafauna que existia na ilha. E hoje em dia, grande parte da sua fauna, assim como das suas florestas, correm grande risco de desaparecer, pelo que, se queremos preservar o que resta deste paraíso perdido, temos que despertar a consciência dos nossos atos, antes que Madagascar se torne literalmente uma ilha deserta. No próximo episódio, Paraísos Perdidos, iremos explorar as ilhas do Mediterrâneo e toda a fauna esplendorosa que vivia nelas, desde elefantes anões até cisnes gigantes e cabras com olhos semelhantes aos do ser humano.